Olá, pessoal. Paz do Senhor a todos. Aqui é o Alessandro Porto e esse é o primeiro vídeo do nosso quadro Teologia Expandida. Teologia Expandida, meus irmãos, para quem não assistiu o primeiro vídeo, e aqui já fica um convite, trata-se de uma série de vídeos tratando de assuntos que não dá tempo de falarmos sobre eles no meio das pregações, assuntos que não dá tempo de falarmos deles no meio da escola bíblica dominical, mas assuntos que são bastante relevantes para a nossa vida cristã. Eu estou falando de assuntos que muitas pessoas os consideram tabus. Muitas pessoas ainda o desconhecem. Eu estou falando de assuntos, meus irmãos, que são bastante vitais para a nossa vida cristã. Um desses assuntos é o que abordaremos no vídeo de hoje. Nós, quando começamos a estudar teologia, começamos no pressuposto de que temos que ensinar primeiro bibliologia, a doutrina acerca da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Mas um assunto que eu vejo que é bastante pertinente, talvez, ao meu ver, o mais importante entre todos eles, e é um assunto que ao longo da história poucas pessoas falaram sobre ele. E atualmente também vemos poucas pregações, poucos estudos, poucas conferências acerca disso. O assunto de hoje é pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Antes de falarmos sobre o que é pneumatologia, nós precisamos traçar aqui uma certa diferença entre ela e uma matéria que eu diria que é quase que uma irmã gêmea. A matéria que eu estou me referindo é paracletologia. Na paracletologia, nós também nos referimos ao Espírito Santo, mas sobre sua obra, sobre sua ação, envolvendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento e seus desdobramentos em toda a história da humanidade. Mas na pneumatologia, nós não falamos mais sobre sua obra, sobre sua ação, mas sim sobre quem ele é, sobre sua personalidade, onde ele estava em cada um dos versículos bíblicos, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E quando eu vejo essa palavra pneumatologia, eu vejo que ela é formada por duas palavras gregas. Pneuma, que significa vento, e logia, que significa tratado ou estudo. O vento mencionado aqui, ele não tem nada a ver com o vento que nós conhecemos. O vento que está se referindo é a forma como, tanto no Novo como no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era atribuído. No Novo Testamento, quando vemos Jesus conversando com Nicodemos, Jesus vai chegar a um certo momento e vai falar: o vento sopra onde quer, e tu ouves a tua voz e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é conduzido pelo Espírito. No Antigo Testamento, a palavra para vento é a palavra ruach. Quando nós vemos Ezequiel, lá no capítulo 37, quando ele tem a visão do vale de ossos secos, o Senhor vai dizer, ele profetiza ao Espírito que vem dos quatro ventos e soprem sobre esse lugar. E essa palavra no Antigo Testamento é a palavra ruach. Ruach se referindo a vento, referindo-se também ao Espírito Santo. No Novo Testamento, pneuma, como eu já mencionei agora. Então, o estudo de hoje é sobre pneumatologia. O pregador americano Francis Chan, quando escreveu um livro falando sobre o Espírito Santo, deu esse título ao seu livro, O Deus Esquecido. O motivo é bastante óbvio. Por durante séculos, os debates teológicos envolviam tantas e tantas coisas quando se deixou de falar sobre a mais importante delas. Há um Deus que trabalha por nós, há um Deus que trabalha em nós, há um Deus que nos testifica diariamente que somos seu filho, feituras suas criadas para as boas obras. O outro pregador, o inglês Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele disse que certa vez ele visitou um asilo para idosos. E quando ele parou para conversar com uma velhinha que lá habitava, ele percebeu que no meio dos pertences dela havia um comprovante bancário bastante antigo. Ele perguntou para ela onde que ela adquiriu aquele comprovante bancário. Ela disse que um homem muito rico tinha dado isso para ela. Com a permissão dela, ele levou esse comprovante a um banco. E chegando lá, ele descobriu que esse comprovante ainda era válido e que ele
valia uma grande soma em dinheiro. Uma soma que daria para ela viver tranquilamente pelo resto de sua vida. Partindo desse ponto, ele notou que muitos cristãos deixam de viver uma vida que Deus tem para entregar para cada um deles por desconhecerem a sua ação em nós, desconhecerem que temos o Espírito Santo, que é tudo para nós, é tudo que deveríamos ocupar a nossa mente. Muitos de nós vivemos uma vida miserável, contra a verdade deveríamos estar experimentando o que, à luz de Efésios capítulos 3, versículo de número 8, são as insondáveis riquezas de Deus. E o Espírito Santo é essa insondável riqueza de Deus em nós. Falando sobre quem é o Espírito Santo, meus irmãos, é importante mencionarmos que ele não é uma força, como algumas religiões pregam. Ele não é uma energia, como alguns pregadores até pentecostais gostam de falar, né? Você está sentindo essa energia aqui hoje? Não, ele não é uma energia. Outras pessoas pensam que ele é um amigo imaginário. Não, ele também não é um amigo imaginário. Ele é uma pessoa. Ele é o próprio Deus. Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Quando Ananias vende o seu campo e retém uma parte da oferta e resolve mentir para os apóstolos, Pedro vai dizer para ele: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para mentirdes contra o Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, você mentiu contra Deus. Ou seja, o texto começa chamando ele de Espírito Santo e depois conclui chamando ele de Deus. O Espírito Santo, ele é quem, meus irmãos? Ele é Deus. Texto de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 2, vai chamar ele de Espírito de Deus e diz que ele pairava sobre a face das águas. Nós temos que ver o Espírito Santo como Deus. Ele é um Deus vivo, ele é um Deus que está em nós. E por ele ser Deus, meus irmãos, tem algo que temos que tirar do nosso vocabulário. Alguns pragmatismos que nós temos, eu vou citar dois exemplos. O escritor Benny Hinn, muito conhecido, escreveu um dos livros que talvez é um dos mais vendidos na história cristã, que se chama Bom Dia, Espírito Santo. Esse livro ele causou uma certa polêmica, talvez até pela experiência pessoal que Benny Hinn tinha com o Espírito Santo. Mas chegava um determinado momento que parecia que ele dava ordens ao Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo não está para receber nossas ordens. Ele é o próprio Deus. Um outro exemplo que eu gostaria de destacar é um louvor que está entre os 3 louvores que eu mais escuto e os louvores que eu mais amo. Mas um louvor que eu vejo um aparente erro teológico nele, que é o louvor Anseio, do Diante do Trono, que numa parte do louvor diz o seguinte: Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Quando eu parei para entender a dimensão disso, eu comecei a pensar, falei, olha, eu estou falando para o Espírito Santo descer agora, eu que tenho que dar essa ordem para ele? Não, meus irmãos, a nossa forma de nos entregarmos para o Espírito Santo, ela não é uma forma impositiva, é uma forma de sujeição, uma forma de humildade. Nós temos que entender que ele é o próprio Deus. Importante destacar também, meus amados, que o Espírito Santo ele não surgiu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ele já se manifestava desde o Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, vai nos dizer que ele é o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. Na próxima aula nós falaremos sobre paracletologia e nós mencionaremos sobre as suas aparições no Antigo Testamento e as suas ações. Mas, por enquanto, nós falaremos sobre as suas aparições, sobre como ele surgia. Era um aparecimento pontual, era um aparecimento oportuno, no qual ele vinha, mas ele não permanecia. Um exemplo disso, nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 9, que Josué ele foi cheio do espírito de sabedoria. Nós vemos também que Sansão ele foi apoderado pelo Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo se retirar
de Saul. Nós vemos Davi lá no Salmo de número 51, quando ele peca, ele implora ao Senhor que não retirasse dele o Espírito Santo. Nós vemos também o Espírito Santo colocar Ezequiel de pé. Já no Novo Testamento, porém, antes do dia de Pentecostes, nós vemos o Espírito Santo prometer a Simeão de que ele veria o Cristo do Senhor. Também no Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo descer sobre Maria com a virtude do Altíssimo. Ou seja, o Espírito Santo, ele sempre esteve presente desde antes da humanidade vir para esse mundo. O Espírito Santo, ele está sempre no nosso meio. Mas uma coisa que é bastante importante de destacar é que o Espírito Santo hoje, ele tem uma aparição diferente da do Antigo Testamento. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 9, Paulo vai nos dizer: vós não andais na carne, e sim no Espírito, se é que o Espírito Santo habita em vocês. Importante destacar isso, meus irmãos. Hoje o Espírito Santo, ele habita em nós. Tem duas palavras gregas para a palavra habitação. A primeira delas se refere à habitação quando você vai num determinado lugar, mas não para ficar. Por exemplo, quando você aluga um hotel, você chega, faz o check-in e entra para dentro daquele hotel. Mas você não pode simplesmente pegar uma furadeira e começar a fazer diversas obras ali dentro daquele apartamento, daquele hotel. Você não tem esse direito porque você somente alugou ele por alguns dias. Você habita ali, mas não permanentemente. A segunda palavra grega para habitação, meus irmãos, é uma habitação permanente. É quando você adquire um imóvel, é quando aquilo é propriedade sua. Então você pode fazer todas as mudanças que você quiser. É esse o tipo de habitação que a Bíblia está falando. Se é que Deus habita em nós. Você tem noção do privilégio que é isso? Sansão mesmo, ele não dispunha desse privilégio. O Espírito Santo, ele se apoderava dele. Nós temos hoje o Espírito Santo conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo nos dias úteis, mesmo nos feriados. O Espírito Santo, ele está sempre em nós. Em todas as ocasiões, mesmo naquele momento em que você vê que vai discutir, que você vai falar alguma palavra indevida, o Espírito Santo está lá com você. O Espírito Santo, ele está sempre ao nosso lado. A presença do Espírito Santo em nossa vida hoje, ela é contínua. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 13, nos diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele não testifica de si mesmo. O Espírito Santo, a sua obra é anunciar Cristo para nós, anunciar Cristo em nossas vidas. Um pregador, não vou me recordar agora do nome dele, mas ele compara o ministério do Espírito Santo como que de um holofote. Um holofote é uma luz intermitente refletida em algo. Por exemplo, quando está à noite e você chega no centro de uma cidade e contempla um edifício muito alto, sem a luz do sol você não conseguiria vê-lo, mas tem um holofote, que é uma luz que ela é direcionada àquele objeto, então você consegue contemplá-lo. O Espírito Santo é da mesma forma. Ele não fala de si mesmo, ele não utiliza o pronome pessoal eu, ele testifica sobre Cristo. Ele testifica Cristo em nossas vidas. Ele nos faz lembrar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. O Espírito Santo, ele não testificará de si mesmo. A sua obra é anunciar o Pai. Com muito empenho, estudo e dedicação, nós às vezes conseguimos entender a mentalidade humana. Às vezes nós conseguimos até explicar alguns mistérios humanos. Mas existem mistérios divinos que nem a melhor mente, nem o melhor teólogo, nem o melhor estudo pode nos levar a algum ponto. Alguns desses assuntos, Deus parece que usa uma linguagem contemporânea, falando assim: você não está preparado para essa conversa. E um desses assuntos eu diria que é a Trindade.
Nossa mente humana não consegue compreender como só Deus ao mesmo tempo é três, mas não é um três da matemática, em que quando se adiciona um fica quatro e quando se subtrai um fica dois. Não, não é um três da matemática. A Trindade é um mistério tão inexplicável que não vai caber em um vídeo, não vai caber em uma série de estudos, não vai caber na minha mente limitada. Talvez caiba em toda a eternidade, quando nós tivermos todo o tempo do mundo para fazermos todas as perguntas para Deus. Mas, por hora, Deus deixou poucos versículos bíblicos falando sobre a Trindade. Alguns deles eu poderia destacar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, esse versículo é o único na Bíblia que usa essa expressão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nós vemos a instituição da bênção apostólica, que vai nos dizer que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja com todos, para todos sempre. Amém. Essa é a bênção apostólica e está ressaltando a Trindade mais uma vez. E o terceiro exemplo que eu gostaria de destacar está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 6, que é sobre os dons espirituais, que vai nos dizer, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É a diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos, ou seja, a Trindade está reunida até nos dons espirituais. A Trindade é um mistério quase que inexplicável, mas uma das coisas que nós temos que entender é que o Espírito Santo ele faz parte da Trindade. Não é um terceiro integrante que nós devemos deixar ele totalmente de escanteio, totalmente de lado, dar só atenção ao Pai e ao Filho, não. O Espírito Santo, ele está em nós todos os dias. Devemos dar a devida ênfase a ele, ao seu devido trabalho na vida de cada um de nós. No credo apostólico, nós vemos o Espírito Santo pouco mencionado. Vai nos falar detalhadamente sobre a ação do Pai, vai nos falar detalhadamente a ação do nosso Senhor Jesus Cristo, mas fala tão pouco do Espírito Santo. Nós, meus irmãos, devemos pregar mais sobre esse Deus que age em nós diariamente. Caso tenha algum psicólogo assistindo esse vídeo, você está na total liberdade de vir aqui nos comentários e me corrigir caso eu fale alguma besteira a partir de agora, porque eu sou leigo na área. Mas uma das formas que vemos de identificarmos que uma pessoa tem sua personalidade é que o ser humano ele é dotado de três atributos: intelecto, sensibilidade e vontade. E com o Espírito Santo também nós vemos que ele tem esses três atributos humanos: intelecto ou inteligência, sensibilidade e vontade. Nós vemos que ele tem intelecto lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11, que diz que ninguém conhece os mistérios de Deus senão o Espírito de Deus. Nós vemos também que ele tem sensibilidade. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 30, diz para que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Nós vemos também que ele tem vontade. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, quando vai falar sobre os dons espirituais, diz que o Espírito Santo reparte a cada um como quer. Ou seja, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 30, vai nos dizer que ele tem ciúmes de nós. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é essa pessoa. Para entendermos esses sentimentos do Espírito Santo, nós precisamos entender uma coisa, que para nos referirmos a sentimentos, seja do Espírito Santo ou seja do próprio Deus, nós usamos uma palavrinha na teologia, uma palavrinha grega enorme, que se chama antropopatismo. Essa palavra refere-se a antropo, que significa homem, e patismo, que significa sentimento, ou seja, quando Deus demonstra sentimentos humanos. Porque se Deus resolvesse falar conosco na sua própria linguagem, nós jamais o compreenderíamos. Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, que Deus usou para nós o que? A loucura da salvação. É loucura mesmo.
Então, para se comunicar conosco, Deus teve que falar o nosso vocabulário, o nosso linguajar. Então, ele se comunica com os seres humanos através também dos seus sentimentos. Nós, quando vemos Martinho Lutero, ele vai dizer o seguinte, que os homens usam máscaras para se esconder, Deus usa máscara para se revelar. Se Deus se manifestasse para nós, meus irmãos, assim como Ele é, nós jamais o compreenderíamos. Lá no livro de Apocalipse vai nos dizer que Ele reflete mais do que a luz do sol. Imagina se Deus revelasse para nós exatamente do seu jeito, mas para se comunicar conosco, Ele usa esses sentimentos. Ele mostra que Ele tem inteligência, Ele mostra que Ele tem sentimento, Ele mostra que Ele tem vontade. E mostra também, meus irmãos, que ele tem ciúmes de nós. Ele não quer nos compartilhar com as coisas erradas. Ele não quer nos dividir com os prazeres carnais. O Espírito Santo ele quer ser exclusivo em cada um de nós. Para encerrar, importante destacar que o Espírito Santo ele foi prometido a nós. O Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, nos prometeu outro Consolador. O profeta Joel, séculos antes, já tinha profetizado isso. Ele disse, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. O Espírito Santo, ele é uma promessa. O Senhor Jesus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 4 e 5, enquanto ele está comendo, ele diz para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de Deus. Esperem pela promessa, meus irmãos. O Espírito Santo ele vai ser derramado sobre vocês. Importante destacar que das 500 pessoas que testemunharam a ascensão de Jesus aos céus, somente 120 deles permaneceram fiel à promessa. Somente 120 deles continuaram esperando que o Espírito Santo fosse descer sobre eles. E depois, meus irmãos, de Jesus ser ascendido aos céus no dia de Pentecostes, todas essas 120 pessoas receberam o Espírito Santo em suas vidas. Conselho para você hoje que ainda não recebeu o Espírito Santo, espere pela promessa. Permaneça em Jerusalém. Que esse vídeo, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida hoje em nome de Jesus. Que nós não venhamos parar de falar do Espírito Santo. Que nós venhamos tomar posse da promessa que Deus fez a nós. Que nós venhamos todos os nossos dias lembrarmos do Espírito Santo. Você que já recebeu o Espírito Santo, tome posse daquilo que ele tem para te entregar. Busque os dons espirituais da forma correta. Teremos vídeo falando sobre os dons espirituais, sobre o fruto do Espírito. Não deixem de assistir os próximos conteúdos. E você que está até aqui, já é um prazer ter você no nosso canal. Você que pode, se inscreva no canal, toque nas notificações, deixe seu like, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo. E aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo, o objeto de estudo hoje, ele venha ministrar no seu coração. Um grande abraço e paz do Senhor a todos.